Boa tarde, gente. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a ver um pouco sobre as principais vidrarias e os equipamentos que a gente tem no laboratório e que a gente mais utiliza na química orgânica, tá? Não vou falar aqui de todos os equipamentos e vidrarias, a gente vai se concentrar no que a gente vai utilizar nos nossos experimentos de orgânica. Vamos começar aqui falando dos utensílios de laboratório. Então, no laboratório de química, a gente tem vários utensílios. Tem os utensílios de vidro, que a gente chama de vidrarias, mas a gente também tem os utensílios de porcelana e os utensílios de plástico, tá? Mas, de uma forma geral, as vidrarias são os utensílios que a gente mais utiliza, certo? A vidraria de laboratório, ela é diferente da vidraria que a gente utiliza em casa. Então, um copo, um prato de vidro, né, desses que a gente tem em casa, tem uma constituição diferente da vidraria do laboratório. Os vidros, de forma geral, eles têm como componente principal a sílica. E a essa sílica são adicionados outros constituintes que vão conferindo algumas qualidades, algumas propriedades para aquele vidro formado, tá? É o que acontece, então, com a vidraria de laboratório. A sílica é adicionado o óxido de boro, B2O3, certo? Então, quando adiciona esse óxido de boro à sílica, é formado um tipo de vidro chamado borosilicato. Esse borosilicato é a partir dele que são confeccionadas as vidrarias de laboratório. Então, você tem aqui uma tabela onde a gente consegue comparar aqui, ó, a constituição percentual do vidro comum e dos borosilicatos, tá? No vidro comum, a gente observa aqui, ó, 71 a 75% de sílica, e no borosilicato esse percentual já vai para 80 ou 81, certo? Só que no vidro comum, a gente não tem a adição do óxido de boro, que aqui no borosilicato já é uma porcentagem aqui de 13%, tá? A presença desse borosilicato é que confere a essa vidraria algumas características, como a resistência a arranhões, resistência química, né, que a gente vai utilizar aqui na vidraria, constituintes fortes, ácidos fortes, bases fortes, corrosivos. Então, é um material mais resistente. Também tem a resistência a mudanças de extremas temperaturas, podendo aqui ir de 20 até 300 graus. São mais transparentes, têm a propriedade de ser isolante, ou seja, não conduz eletricidade, e ainda é fácil de limpar. Vocês já notaram também no laboratório a presença desses vidros, esses vidros mais amarelados, mais escuros. Eles são chamados os vidros de âmbar. Então, a maioria dos reagentes, né, líquidos, solventes, ácidos fortes, a gente observa que eles estão sempre armazenados nesses vidros mais escuros, certo? A diferença desse vidro aqui por borosilicato é que aqui a composição dele é sílica, né? Aí a sílica é adicionado sulfato de sódio, sais de ferro e de carbono. Além disso, são adicionados polissulfetos de ferro, que é o responsável por deixar essa coloração mais amarelada. Então, dependendo da quantidade de polissulfeto que for adicionado, o vidro pode ficar mais escuro, sendo quase preto, tá? Então, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, a maioria dos solventes orgânicos são sempre comercializados nesses vidros de âmbar. E eles são importantes também porque eles conseguem proteger esses reagentes da luz solar ou de qualquer luz, né? Porque eles são um pouco opacos. Antes de falar das vidrarias especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a limpeza da vidraria, tá? Então, sempre que a gente terminar um experimento no laboratório, a gente tem que limpar, né? Lavar a nossa vidraria e secá-la, certo? Por quê? Para que a gente não possa prejudicar experimentos futuros, tá? Então, quando você deixa algum resíduo naquele becker ou naquele Erlenmeyer, qualquer vidraria que você utilizou, quando a próxima equipe for fazer um experimento e utilizar aquela vidraria e ela tiver com impureza, o resultado dela pode ser comprometido. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes todas as equipes fazem um experimento, no final só uma equipe o experimento saiu diferente, saiu com a cor vermelha e de todo mundo deu transparente. Então, muito possivelmente foi a contaminação, né, por alguma impureza presente na vidraria. E aí aquela equipe vai ter que refazer todo o seu experimento, tá?
Então, sempre limpar a sua vidraria. Além disso, né, da contaminação, pode também afetar nos rendimentos das reações, tá? E também, o que é mais perigoso, né, para o nosso laboratório, é de ter alguma substância tóxica, né? E aí você acaba colocando outro reagente ali, que pode dar uma incompatibilidade química e acabar causando um acidente no laboratório, tá? Então, sempre a gente vai lavar as vidrarias após os experimentos. Como? Como que a gente lava a vidraria? Então, a gente tem um procedimento padrão, certo? Que é utilizar água e sabão. Terminou o experimento, vai imediatamente lavar sua vidraria. Não pode lavar agora, você vai fazer o quê? Colocar de molho. Coloca lá uma bacia com água, um pouco de sabão e deixa de molho. Preferencialmente, o sabão vai ser líquido. A gente vai usar sempre detergente, porque o sabão sólido é mais fácil de deixar alguns resíduos, tá? Utiliza-se as escovinhas adequadas, né? A gente tem esse tipo de escova aqui de todos os tamanhos e formatos. Então, essas são as escovas utilizadas para lavar vidraria. Fez a lavagem com água e sabão, vai enxaguar na torneira, passou, lavou com água da torneira, vai passar água destilada, certo? Por quê? A água da torneira, ela é adicionada de sais. Então, quando secar, aquele resíduo do sal vai estar presente ali naquele beck no Erlenmeyer. Então, lavou, saiu da torneira, lava com água destilada, coloca para secar. Terminou de lavar sua vidraria, mas você percebe que a sua vidraria ainda está suja. Só a lavagem com água e sabão não foi suficiente para tirar todos os resíduos presentes ali naquele becker, tá? Então, a gente vai para a estratégia 2. Tentou a 1, não deu certo, vai para a 2, que é utilizar solventes, tá? Aí aqui tem que ter muito cuidado, porque a gente já falou todas as características dos solventes que a gente utiliza no laboratório de química. E a gente viu que a maioria deles ou causa alguma irritação, ou são cancerígenos, alguma toxicidade. Então, aqui nessa etapa de lavar com solventes, sempre se precaver, usar luvas, usar máscara, certo? Bom, e usar poucas quantidades de solvente. Então, aqui o ideal é que você utilize uns 5 ml de solvente. Quem são os solventes mais comuns? Acetona, cloreto de metileno ou tolueno. Então, você tenta inicialmente com acetona, coloca 5 ml. Esse mesmo 5 ml você consegue lavar várias vezes a mesma vidraria. Não saiu com acetona, tenta cloreto de metileno. Não saiu, tenta com tolueno, certo? Terminou de passar o solvente, vai fazer todo o passo 1 de novo. Lava com água, com sabão, retira o sabão, né? Enxágua na torneira, depois enxágua com a água destilada. Se mesmo assim a impureza ainda não saiu, aí a gente vai para o terceiro método, que é agora utilizar uma solução de ácido sulfúrico com ácido nítrico. Então, a gente está usando agora um ácido forte aqui, e a gente vai ter que ir para a capela, tá? Então, aqui é mais perigoso ainda. Então, um dos procedimentos é você colocar 20 gotas de ácido sulfúrico concentrado com 5 gotas de ácido nítrico num recipiente, tá? E aí você vai agitando, né? Rodando o becker, rodando o Erlenmeyer, bem devagar, com uma luva dentro da capela, tá? E vai observando se aqueles resíduos estão saindo. Se não estiver saindo, você ainda pode utilizar o artifício de aquecer. Leva lá no banho-maria e vê se o banho-maria vai acelerar, né, essa dissolução daquele resíduo. E depois disso, terminou, tira aquele resíduo, né, aquela soluçãozinha, faz o descarte correto, né, que deve ter lá o descarte no laboratório. Lava com muita água. Após lavar com muita água, aí você vai lavar com água e sabão e depois enxaguar com água destilada, certo? Bem, professora, mesmo após isso tudo, eu ainda consigo ver que tem resíduo, né? Que tem alguma impureza no meu becker ou na minha vidraria. Bom, se até esse passo, esse resíduo não saiu, subtende-se que esse resíduo ele não vai ser prejudicial para nenhum experimento de química, tá? Então, fez os 3 passos, tá seguro utilizar aquela vidraria.
Bom, vidraria limpinha, agora a gente precisa secar a vidraria. A gente vai secar, seja para guardar ou para utilizar novamente, tá? Então, qual é a maneira mais fácil de secar a vidraria? Você lavou, coloca ela de cabeça para baixo, emborcadinha, em cima de um papel filtro ou de um papel toalha ou do próprio escorredor, né? Tem um escorredor no laboratório que a gente consegue encaixar algumas vidrarias. Mas a forma mais eficiente é a gente utilizar uma estufa de secagem. Coloca lá na estufa 75 graus Celsius e deixa lá a vidraria por cerca de 1 hora, 2 horas, e aí, após esse período, ela vai estar sequinha. Porém, tem vidraria que não pode ir na estufa. A vidraria que é calibrada, como um proveito, uma pipeta, um balão, né, de fundo chato, essas vidrarias não podem ir para a estufa, tá? Às vezes acontece também de você estar fazendo um experimento, né? E você precisa daquela vidraria que está molhada. Algumas vidrarias, elas são mais curvas, como aquelas vidrarias de encaixe de balão, e elas são mais difíceis de secar. Ficam as gotinhas de água. Ou, por exemplo, um condensador, né? Também a gente observa que é mais difícil retirar a água de um condensador. Então, para esse tipo de vidraria, a gente pode utilizar um solvente como acetona. Passa um pouquinho de acetona, sempre com muito cuidado, tá? E também porque é um solvente caro. Passa um pouco de acetona, que a acetona acaba carregando com ela a água, tá? Então, essa é uma técnica muito utilizada quando a gente está precisando urgentemente daquela vidraria. Não deve ser de praxe, porque a acetona é um solvente caro e tóxico, certo? Mas pode ser utilizado. Depois que passar, se a vidraria puder ir para a estufa, deixa uns minutinhos na estufa, se não, deixa ao ar mesmo, tá? E aguarda enquanto a acetona evapora.